Uma boa tarde a todos. Mais uma vez, com grande satisfação que nos reunimos nesta casa, que nos recebe com muito amor e carinho. Sabemos que há muito esse ambiente vem sendo preparado pelos companheiros de espiritualidade, sendo harmonizado, né? Tornando propício para receber a todos que procuram a casa. Nessa tarde chuvosa, né, que Deus presenteou a nós, essa chuva bendita para limpeza, né, para limpar todas as energias negativas, diluindo as energias negativas que possam estar espalhadas por aí, para limpar, porque a água ela é limpa, ela conduz, ela tira todo aquele... Então, Deus é sábio, né? A bondade divina conosco é fantástica, é maravilhosa, né? Embora muitos reclamem aí, mas agradecidos por essa bênção, por essa dádiva, né? Então, chegamos aqui, fomos recebidos com muito carinho pelos companheiros de espiritualidade que nos envolveram quando adentramos os portões da casa, e aqui estamos. Então, cordial boa tarde. Boa tarde também aos companheiros da internet que estão nos acompanhando nesse momento, não só hoje, mas durante toda a semana, porque todos os dias tem palestra transmitida pela internet, né? E aqueles nossos companheiros que participam, graças a Deus, em vários locais do Brasil, né? Através desse tecnologia fantástica que é a internet. Então a gente fica agradecido por essa oportunidade. E antes de começar, né, aqueles nossos recados, breves recados que nós passamos. Nós temos palestras e passes todos os dias. Os horários são fixados no nosso mural e também no nosso site www.casadocaminhosantana.com.br. Inclusive as palestras que ficam gravadas, elas ficam lá à disposição. É só acessar. Se alguém tiver problema de acessar pela Internet Explorer, vai lá no configurações, opções da internet e habilita o site. Habilitando o site, você consegue acessar. Tá bom? Então, fica aí o convite a todos. Antes de cada palestra, 30 minutos antes de cada palestra, nós temos o plantão fraterno, de atendimento fraterno. Só procurar os nossos orientadores, tá certo? Na sexta-feira nós temos aí a palestra e o passe e um grupo de apoio, né, voltado a dependentes químicos do tabagismo e os seus familiares, né? Nós temos também a nossa evangelização infantil domingo às 10 horas e a Mocidade do Caminho também ao domingo às 10 horas. Enquanto os pais ficam na palestra, os filhos ficam participando de outras atividades que são organizadas pelos nossos companheiros, né? Passe à distância somente com o cartão do plantão. Nós inicia-se dia 8 de fevereiro de 2017 o curso básico de Espiritismo, primeiro ano. As inscrições estão abertas via plantão, ou seja, passa pelo atendimento, manifesta que tem vontade de fazer o curso, aí é encaminhado e no dia 8 de fevereiro, né, começam o curso. Nós atendemos também dentro da área social 80 famílias que são cadastradas. Todo segundo sábado do mês nós fazemos a distribuição de 80 cestas básicas. E é lógico, né, nós contamos com a colaboração, doação dos nossos companheiros e pedimos, se puderem, né, continuar colaborando conosco com produtos não perecíveis, né, no caso arroz, feijão, macarrão, azeite, óleo, né, macarrão, óleo, açúcar, chocolate, leite, o que puder, tudo que para nós, são 640 quilos de alimentos por mês. Então nós contamos com esse apoio, né? Então quem puder colaborar, estamos de braços abertos recebendo as nossas doações. E nós temos também o trabalho com moradores de rua, que é a distribuição de lanche. Esse lanche que é organizado pelos voluntários, né? Então o trabalho se inicia às 16h30, quando são as 18 horas, até preparar tudo, 18 horas sai para fazer a entrega entre as estações Carandiru e Tietê, né? Então quem quiser participar, é um trabalho voluntário, seja bem-vindo, né? O grupo está de portas abertas, quanto mais trabalhadores melhor, né? E assim a gente vai tocando a vida, levando um pouco de carinho àqueles que nada têm, né? Costumo dizer que nós temos muito e reclamamos, né? E aqueles que nada têm, agradecem, né? Então, uma lição de aprendizado para nós, né? Nós também temos aí o nosso livro Mirabelle, a coleção, volume 1 e 2, né? Já está à venda na livraria, na nossa livraria e pelo site. Então, se alguém estiver interessado, acessa lá o www.casadocaminhosantana.com.br, vai à livraria, seleciona o livro,
Eles vão entregar o livro para vocês, tal, e vai lá o boletim para pagar o livro, né? Paga o livro. Lembrando que toda a arrecadação é voltada para as obras da casa. Qualquer dúvida, só procurar a gente, procurar os dirigentes ou os trabalhadores da casa para qualquer outro esclarecimento. E um detalhezinho importante, né? Vamos desligar os celulares, né? Deixar ou no Vibracal ou desligar os celulares, tá ok? E assim, depois desses recados, né? Nós informamos também que a viagem, né? Já esgotou, conseguirmos vender todas as passagens, então o grupo está fechado, né? Então se preparar para a viagem, dia 20 de abril de 2017, sair das 22h30 e retorno dia 23 de abril, né? Isso às 15 horas. Então, gente, quem vai na viagem, boa viagem, aproveite o passeio, né? Leve um beijo fraterno no coração e lembrar, né, que a caridade se faz primeiro conosco e depois com os outros que nos procuram, tá ok? Feito isso, vamos fazer o nosso preparo para depois darmos início à nossa palestra desta tarde. Então, convidamos a todos os presentes para cerrar os olhos do plano físico. Vamos buscando nos acalmar, nos acomodar da melhor maneira possível. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, e aos companheiros da espiritualidade. Então vamos agradecer pela oportunidade do estudo e do aprendizado que se avizinha nesta tarde, Senhor. Que possamos aproveitar ao máximo o que estaremos conversando. E que possamos, Senhor, tornar-nos pessoas melhores, para que possamos auxiliar a nós e aqueles que estão necessitados, contando sempre com o vosso amparo, o vosso apoio, o vosso amor. Pedimos, Senhor, humildemente, que possamos então realizar um bom trabalho. E agradecidos por essa oportunidade, damos início à nossa palestra da tarde. Que assim seja, graças a Deus. Envolvendo com muito carinho nosso companheiro Rudai, né? Ele fará a palestra da tarde. E o tema é Justiça e Amor, do livro Indulgência, ditado pelo Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Que ele seja feliz na sua exposição. Boa tarde a todos. E juntos mais uma vez, nesse sábado, né, chuvoso, aproveitando o ambiente fraterno, amigo, preparado pelo nosso irmão Washington, sempre secundando os esforços da espiritualidade que está aqui presente, né? Os irmãos espirituais, apostos nessa casa como pronto-socorro, também estão recebendo muitas outras criaturas que são carentes, são necessitadas, precisam, essas criaturas, esses irmãos, ouvir a voz nossa, de alguma forma nos observam, né? E assim também eles repassam as suas experiências, as suas lembranças, e aí eles começam também a tecer novas esperanças, novos planos para a próxima vida, quando encarnados, né? O tema, Justiça e Amor. De alguma forma a abordagem é reencarnacionista, né? Pelo conteúdo que está aqui. O livro é Indulgência, Chico e Emmanuel. Emmanuel, o autor espiritual. Sempre que falamos em justiça, nós temos que lembrar Jesus, né? Querer para o próximo o que queres para si mesmo, né? Não querer para o próximo o que não quer para si mesmo. Essa é a máxima da justiça. Ora, a justiça está fundamentada nessas palavras. E no livro dos Espíritos, lá nós encontramos o conceito de justiça da mesma forma, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, mas amar o próximo como a si mesmo, né? Querer para o próximo o que gostaríamos, né? Que o próximo também quisesse para conosco. Enquanto alimentamos o mal em nossos pensamentos, palavras e ações, estamos sob os choques de retorno de nossas próprias criações dentro da vida. Então, enquanto alimentamos o mal em nossos pensamentos, palavras e ações. E aí o mal, o que é o mal, né? Então o mal são diversas situações nossas. O nosso negativismo, o nosso pessimismo,
a nossa intolerância, a impaciência, a nossa vingança, o ódio, o rancor, a cólera, né? O ciúme, a inveja, a cobiça, a avareza, a mesquinhez. Enfim, todos esses estados de alma denotam o mal e nos marcam como criaturas ainda imperfeitas, né? E elas, por estarmos em nós essas emoções ou essas energias ainda mal direcionadas, nós arremessamos pensamentos, palavras e ações, né? As dores que recebemos são a colheita dos espinhos que arremessamos. As dores que recebemos são a colheita destes arremessos, né? Ou seja, dessas projeções que nós fazemos através de pensamentos, palavras e ações. Nem não poderia ser diferente, né? Agora ou amanhã recolheremos sempre o fruto vivo de nossa sementeira. E a sementeira é essa, o mal que está em nós, através de pensamentos, palavras e ações. Há plantas que nascem para o serviço de um dia e outras que nascem para um serviço mais demorado, mais longo. Então nós temos aí os legumes, os vegetais, que servem para a nossa alimentação num dia. E temos outras árvores, né, que servem para a construção dos móveis, das casas, que tem uma duração maior, né? Percebe que a colocação de Emmanuel, né? Desta forma, né, também praticamos atos cujos reflexos nos atingem de imediato. E mobilizamos outros cujos efeitos nos alcançarão no campo do grande futuro. Há atos que praticamos que nos atingem de curto prazo e há atos que praticamos que nos atingem a longo prazo ou virão posteriormente, né? Em razão disso, enquanto falhamos para com as leis que regem, né, ou as leis que nos regem, estamos submetidos ou sujeitos ao tacão da justiça, né? Estamos sob os efeitos da justiça. Só o amor é bastante forte para libertar-nos do cativeiro de nossos delitos. Aí ele já dá o contrário do mal que praticamos. Da mesma forma, o bem que praticamos nos traz todas essas colheitas boas, né? Elevadas, nobres, e que traz-nos alegria, felicidade. Ou projeta de nós alegria, felicidade, para aqueles que convivem conosco. E tudo isso, o homem é o autor, né? É o seu próprio criador. E é muito importante lembrarmos, e no dia a dia, que é o que nós vivemos aqui na Terra, agora, presente, né? Algumas horinhas atrás, é sempre importante lembrarmos o estado emocional que nos encontramos. Esse estado emocional é que vai, de alguma forma, conduzir o nosso pensamento, palavra e ação. É preciso, e é por isso que Jesus disse, orai e vigiai. Então é preciso que nós vigiemos esse nosso estado emocional. O que visita a nossa mente, o que se passa em nosso coração. Ou seja, esse torvelinho de emoções, de pensamentos, é que nós temos que fazer uma triagem, prestar atenção, para que a gente não possa deixar envolver por isso. É óbvio que há criaturas que não conseguem ter esse discernimento, parecem autômatos mesmo, devido à quantidade de preocupações, à quantidade de situações que elas estão envoltas, ou cristalizadas em ideias muitas vezes autodestrutivas, elas não conseguem realmente avaliar a qualidade de suas emissões mentais, de suas ações, né? E de suas falas, e elas conseguem assim realmente perturbar o ambiente onde elas se encontram e perturba-se a si mesmo, acima de tudo, tal o desequilíbrio em que está. Aí, sim,
que exige das criaturas mais maduras, mais esclarecidas, o controle das suas emoções, das suas palavras e das suas ações, para não entrar no mesmo nível e não vibrar no mesmo diapasão, e aí complicar a situação que já é complexa. Nesse estado, nós encontramos as criaturas que estão envolvidas no alcoolismo, né, nas drogas, nos jogos, nos vícios dos mais diversos. Criaturas que gostam e fomentam, né, as discussões, as contendas, porque eles se alimentam com o desequilíbrio causado nesses momentos, né? Alimentam a maledicência, a inveja, né, a cólera, e aí por aí afora. Então, eis a atenção que Emmanuel, né, chama para nós e clama para nós, para a gente poder ficar atentos. Ora, o bem, ele não se coaduna com o mal. O bem não está presente onde está o mal. O mal, sendo realmente um estado imperfeito da criatura que o pratica, um estado que denota ainda a falta de amor para com o próximo, não significa que eternamente a criatura será má e imperfeita. Não, é um estado transitório. Da mesma forma que a criatura vai experimentando pelos arremessos e as colheitas ou os reflexos disso, ela vai percebendo o prejuízo que causa, a devastação que traz e a dor que colhe, ela vai mudando. E esta mudança é lenta, devagar. Esta mudança não é abrupta. Mudanças abruptas são causadas, às vezes, por grandes comoções que por aí afora, né? Em razão disso, enquanto falhamos para com as leis que nos regem, estamos sujeitos, né, à ação da justiça. Né? Esse tacão significa um sapato de salto alto. Né? Só o amor é bastante forte para libertar-nos do cativeiro de nossos delitos. Ora, se o amor é bastante forte para libertar-nos do cativeiro de nossos delitos, esse amor não nasce da noite para o dia. Ele não acontece simplesmente. Ele não é uma coisa que é um insight, é uma coisa, né, espontânea. Não. Ele é todo um processo de desenvolvimento, de transformação, de mudança interior, íntima. Né? É dentro de nós que se processa tudo isso por experimentar os choques, os atritos, né, os conflitos das nossas ações que perturbam. Né? E o amor não é uma ação que perturba, o amor é uma ação que harmoniza, né? Edifica, equilibra. Assim, a justiça edifica a penitenciária, o amor levanta a escola. A justiça tece o grilhão, o amor traz a bênção. Quem fere a outrem encarcera-se nas consequências lamentáveis da própria atitude. Não resta a menor dúvida, né? Quem com ferro ferre, com ferro será ferido, né? Aí está a lei dita por Moisés, né? Há mais de 5.000 anos. A lei é essa mesmo. Olho por olho, dente por dente. A justiça realmente é assim. Eu faço, eu pago, né? Ou eu faço, prejudico, destruo e colho, né? E tenho que, pelas penas da lei, devolver, ressarcir e equilibrar, né? Então, a justiça é assim, realmente é fria. Ela é implacável, ela alcança o devedor, o infrator, aonde quer que seja. Mas, né, aí tem todo um processo por trás. Mas a criatura sofreu um processo de expiação, ele está num processo de reparação, ele está tendo a oportunidade de ser alguém melhor, e ele aproveita esses momentos. A justiça o alcançará, não resta a menor dúvida. Mas a pena não será aquela que seria se encontrasse o mesmo devedor, né, revoltado, vingativo. Então a pena é uma pena mais suave, mais branda. É uma pena adequada àquele novo estado
evolutivo do ser. Hoje eu posso ser um homem mau, delinquente, vicioso e criminoso. Mas o tempo me conduziu de uma tal forma que eu mudei. Eu consegui reverter essas energias, esses impulsos destruidores da minha pessoa para ações positivas. Então, eu passo a auxiliar, a servir, a trabalhar, a ser alguém útil. Mas, lá atrás, tudo que eu fiz não ficou esquecido. Eu vou ressarcir. Mas o conhecimento advindo de tudo isso me dá a possibilidade de escolher quais tipos de reparações eu vou ter. Né? E Deus, que sabe e conhece a fundo os nossos corações, Ele aceita, porque Ele respeita o livre-arbítrio, Ele aceita as nossas decisões. Mas se incorrermos nos mesmos erros, a pena vem, né, e vem integral, né? Então, nós que, de alguma forma, já superamos alguns estágios ainda inferiores de nós já podemos pensar positivamente e arremessar, irradiar de nós pensamentos, palavras e ações boas, para ir de encontro a esses irmãos que estão nessa faixa vibratória negativa, ou nesse estado evolutivo ainda inferior. Né? Quem perdoa, eleva-se. Quem se vinga, desce aos despenhadeiros da sombra. Quem perdoa, eleva-se. Aí nós colocamos o perdão como um conhecimento, né? Uma libertação. Quando você se propõe a perdoar, é que você compreendeu o estado que aquela criatura estava e a sua cegueira e a sua falta de capacidade de poder fazer melhor do que ela fez. Então, num processo até de empatia, de você se colocar no lugar do outro, você reconheceu que na mesma situação você faria igual. Então, esse conhecimento te liberta de ser vingativo, de obstar, impedir, né, o sucesso daquela criatura. Por isso que o perdão liberta. O perdão é amor. Né? O perdão é a superação de um estado inferior. Ele vem de dentro da alma porque a criatura compreendeu, ela sabe, ela entende, ela discerniu. Né? Para ela é lúcido e claro que somos filhos de Deus, né? Somos espíritos no processo evolutivo e conseguimos, até com a ajuda daquele que nos prejudicou, ter essa visão mais ampliada, ou essa maturidade espiritual. Né? Quem se vinga realmente desce aos despenhadeiros da sombra. A pessoa num estado vingativo, né? Um estado que ela quer realmente, de alguma forma, imputar naquele que de alguma forma o prejudicou a mesma dor que ela experimentou, ela está em trevas. O seu pensamento se cristaliza no ódio, no rancor, na mágoa, na inveja, e ela desce lá embaixo, né, lá fundo, e ela não vê nada à sua frente senão a oportunidade para desferir o golpe certeiro. Né? E às vezes aquele que recebeu o golpe certeiro, por ser devedor, serviu para ele como uma lição, e ali ele cresceu, evoluiu. Mas a criatura que se vingou também, haverá um momento que ela entenderá que aquilo que ela dava mais valor na Terra, aquilo que para ela era um objeto sagrado, ou as coisas que ela mais tinha amor e paixão, coisas materiais, ela viu que era apenas ilusão, fugidio. Porque ela cresceu, ela superou esse estado inferior, ela despertou para uma vida mais feliz. Né? E aí realmente a gente, num estado desse, já evoluído, sempre procuramos um trabalho para poder auxiliar cada vez mais, para que realmente tudo de mal que fizemos fica lá atrás, né? Lá escondidinho no íntimo, né? E não nos cause mais vergonha. Né? Agora, os irmãos nossos que estão em sombras, mais uma vez, compete-nos vibrar para eles e pedir a Deus que sempre envolva esses lugares, esses ambientes, essas pessoas que estão aí realmente sofrendo, na sua luz, no seu amor, na sua justiça, para que eles despertem. Né? E todos nós temos em nosso lar,
né? Em nós mesmos, alguma coisa que ainda está cheio de sombra. E muitas vezes nós queremos afugentar-nos disso, ou queremos afastar de nós essas criaturas, ou até naquele momento, naquele ímpeto, matar essas criaturas para se livrarem delas, né? Ou se livrar delas. E esses momentos denotam ainda a nossa inferioridade. O nosso estado ainda é pequeno de enxergar e compreender de uma forma mais ampla, né? A vida como um todo, né? Então, toda vez que visitar-nos essa emoção, ou esse pensamento de destruição das coisas e das pessoas, que de alguma forma, segundo a nossa ótica, impedem a nossa felicidade, é porque ainda somos criaturas pequenas, inferiores, e precisamos libertar disso, precisamos afastar esse estado infeliz, substituindo por estado positivo e feliz. E aí temos diversas oportunidades. Se estamos ociosos, vamos procurar alguma coisa para fazer, para que a nossa ação, as energias, né, voltadas para a nossa ação, faz com que a gente se liberte naquele momento dessas coisas, né? E aí aplica-se a tudo. Tudo é fácil para aquele que cultiva a verdadeira fraternidade, porque o amor pensa, fala e age, estabelecendo o caminho em que se arrojará, livre e feliz, a alegria da vida eterna. Para chegar nesse estágio, nós passamos pelo estágio inferior. Não todas as criaturas, não todas as pessoas, não todos os homens, mas, com certeza, a maioria, né? Porque é um processo de descobrimento, não há como ser diferente. Enquanto nós não percebemos, nós agimos ainda errado, porque a nossa visão ainda é para as coisas que nos satisfaçam imediatamente, né? Então, tudo é fácil para aquele que cultiva a verdadeira fraternidade, ou seja, o amor ao próximo, né? Porque o amor pensa, fala e age, estabelecendo, né, caminho em que se movimentará, né, livre e feliz, sempre objetivando e visualizando a vida eterna, né? Quem deseja, pois, avançar para a luz, aprenda a desculpar infinitamente. Aí vamos lembrar de Pedro, né? Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu próximo, aquele que pecou contra mim? Né? Até 7 vezes? Aí Jesus diz, não até 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, sempre, né? Porque quantas vezes nós prejudicamos o nosso semelhante sem que nós tenhamos consciência e o semelhante nos perdoa, nos desculpa, né? E por que nós temos que ser diferentes, né? Então perdoará ou desculpará infinitamente, porque o céu da liberdade ou o inferno da condenação residem na intimidade de nossa própria consciência, né? É aqui que é o grande tribunal, né? Ou aqui é o grande tribunal. É ali que nós somos julgados. E o juiz não é Deus, o juiz não é Jesus, o juiz não é os bons espíritos, o juiz somos nós mesmos. Porque livres da matéria, não mais sujeitos aos reflexos da vida orgânica, já na vida espiritual, emoções, sentimentos são mais intensos. A dor é mais aguda. A frustração, a mágoa, o ressentimento, né, é maior. A sensação de tempo perdido, a frustração é muito grande. E aí a gente avalia o quanto tempo perdemos e quanto tempo dedicamos às coisas ilusórias, às coisas que tinham o seu valor na matéria, mas o valor era relativo, proporcional às coisas da matéria, né? Por isso mesmo, né, o Mestre Divino ensinou-nos a pedir na oração dominical: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E ele deu o exemplo desta oração, né? Estando lá na cruz, ele pediu a Deus que perdoassem, né, aqueles que não sabiam o que estavam fazendo. Porque ele já havia perdoado, né? Porque a criatura
ligada ainda às coisas imediatas da vida material, ela não entende, não mede o alcance de suas ações. Por isso que Jesus, sabedor e conhecedor profundamente, né, dos móveis ou do móvel de nossas ações, ele disse: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. São ainda criaturas infantis, imperfeitas. Não mediram a consequência de seus atos. Mas, né, a dor ao visitá-los, o sofrimento ao alcançá-los, eles conseguirão realmente medir. Porque com a mesma medida que medirdes, sereis medidos, né? Assim, obrigado a todos pela paciência, pela atenção, né? Uma boa tarde e sempre refletir, pensar, né? Pensar muito, porque o nosso raciocínio faz com que a gente não caia em erro, né? Ou ameniza, né? Atenua os erros que nós, porventura, descuidados, caímos, né? O microfone não está funcionando. Nós estamos com um probleminha de comunicação, então se alguém desejar fazer algum comentário, né? Só falar mais alto que o microfone aqui ele capta o comentário, tá bom? Então se alguém desejar fazer um comentário, alguma colocação, só falar alto, por favor. Não precisa ficar inibido nem com vergonha, é só perguntar. Tá bom? Ou comentar. Alto e bom som. Pode falar alto, que ele está captando. É só um comentário, né, sobre o tema justiça. Ontem eu estava no ponto de ônibus, né? Aí chegou um senhor assim com uma sacola de feira, né? Aí ele sentou ali nos banquinhos, né? Aí ele falou: você vê, né? Eu trabalhei a vida inteira honestamente e não tenho nem um carrinho para ir na feira, não tenho, né? Ele falou: o pessoal rouba, aí tá cheio de dinheiro, cheio de carro e não acontece nada com eles, né? Aí eu falei: acho que um dia vai acontecer alguma coisa com eles, né? Porque Deus é justo, né? Eu falei pra ele. Ele falou: acontece nada. Ele falou assim. Ele falou: você lembra aquele pastor que aquele chutou a santa? Se tivesse justiça, a perna dele tinha caído na hora, né? Aí eu falei: é que não é tão, assim, né? não é tão rápido e não dessa forma. Eu falei pra ele: você tem a justiça de outra forma e não rapidamente, né? Ele falou: não é assim não. Eu tô desanimado. Aí eu falei: então pensa assim, eu falei, um dia, nem depois que a gente morra, aí vai ter a justiça, né? Ele falou: antes, o que a gente era antes de nascer? Nada. E depois que a gente morrer, nada também. Então não vai ter nada também. Aí eu falei: puxa, não vai ser por esse lado, não. Você vem assim, O cara nacionalista, ele tá duro, e o ônibus tá chegando aí, né? Aí eu falei: o senhor falou, trabalhou honestamente e tal. Eu falei: imagina uma pessoa que rouba, desvia, ele não tem assim a moral para olhar para os filhos dele e os filhos dele para olhar para ele também e falar: poxa, meu pai rouba, né? Sabe quando vem a público um filho desse, quando tá na rua, na escola, né? Ele tem vergonha do pai, né? Eu falei: então, o senhor, olha. Aí ele se pegou nessa parte, ele falou: puxa, realmente, né? Meus pais, eu tenho orgulho dos meus pais e de mim também, e meus filhos também, ele falou. Eu falei: então, tá vendo? De alguma forma, a justiça, vale a pena a gente estar sempre no bem, né? Fazendo o bem sempre, porque a justiça vem de forma positiva, de alguma forma ela vai vir, né? Eu falei: assim, eu vi que não tinha, né? Não. E Leon Denis explica muito isso daí não sei se é no Porquê da Vida, no Problema do Ser, no Destino da Dor, essa questão, quando a gente vê assim, uma vida só, né? Fica mais difícil, né? Quando a gente fala assim: não tem nada antes de nascer, nada depois de morrer, na verdade, então tudo que eu fizer é lucro, na verdade. Então quando a gente tem essa visão reencarnacionista, muda, na verdade. Com Isso certeza. né? É isso mesmo. Ele falou e explicou já, né? Então, tá bem colocado, né? Só na questão da chutou a santa e deveria a justiça de imediato fazer e cair a perna dele. Não é assim, Sabe o que né? aconteceu com esse pastor que fez isso? O que aconteceu? O pastor da igreja, né, não vou falar, não é dono, é o pastor, o bispo, né, da igreja, ele exilou esse pastor, ele veio a público, ele pediu desculpa em nome do pastor, exilou o pastor, e nesse dia a gente fazia segurança lá no templo, né?
E ele estava falando, a pior coisa que você fez na vida foi fazer aquilo lá. Porque a tolerância tem que existir independente se você acha ou não. Independente da religião, temos que ser tolerante. Tá? Mas pastor, intolerância eu não admito aqui. Podem falar que eu sou ladrão, podem falar que eu sou isso, podem falar um monte de coisa, mas intolerância não. A minha igreja foi fundada para ter tolerância com todas as outras. Como eu chego lá, aí é problema meu, eu vou responder por isso. Não, você não está me representando. Exilou, foi lá para onde? Então, de uma maneira ou de outra, fez-se a justiça. Tá? Então não cabe a nós ficarmos julgando, nós não somos juízes, né? Para não sermos os julgados, né? Depois. Né? Então é interessante isso aí, só para dar essa informação. Como você colocou, né, a questão, realmente é bem simples. Né? Se vermos ou considerarmos somente a vida presente, parece-me que não há justiça para muitas coisas. Mas quando a gente abarca, né, pelo pensamento, a multiplicidade das existências, ou as diversas vidas, realmente a justiça divina está aí aplicando. Né? Aí você vê esses contrastes todos, essa diversidade que nós vemos, é a aplicação da justiça. Né? Então, cada um colhendo num tempo apropriado aquilo que ele, de alguma forma, plantou. Né? Mas não é que Deus está imputando aquela pena, não. A criatura que ela entendeu aonde errou, ela escolhe as suas dificuldades para ela crescer, ela desenvolver, ela progredir através das situações mais complexas da vida. Então a justiça divina se faz, sim, na presente existência, mas a visão maior é sempre quando você abarca o todo, né? Diversas vidas, diversas existências, ou a vida futura, né? Mais alguém? Eu acho que tem que se dar tempo ao tempo, né? Porque as pessoas estão ultimamente não acreditando muito, né? Que possa ter alguma esperança ali na frente, com justiça, com tudo. Então, só que elas se esquecem que elas têm que orar bastante, pensar positivo, para essa sombra começar a sair daqui e começar a ter essas energias para elas terem força para pelo menos nos ajudar, né? Porque eu estou vendo mais pelo meio da sociedade toda, né? Que a gente está passando. Então é realmente isso que eu acho. Está bem colocado. Obrigada. Obrigado a você. Eu diria assim, ó, Jesus deixou até, né, como entender isso, né? Quando ele diz, é preciso que haja escândalos, né? Mas ai daquele porque vem escândalos. Então o momento que o Brasil está vivendo é um momento escandaloso, que tem ali os líderes aí da ordem pública ou da administração pública sendo julgados e sendo apontados nos seus erros. A sociedade cresce com isso, não resta a menor dúvida. O homem cresce com isso, porque ele entende que ele precisa escolher com sabedoria aquele que o representará. E, de alguma forma, nós temos aí um papel importante, né? Então, aquilo que nós vemos que de imediato não há justiça é engano nosso. A justiça está aí sendo usada não só a dos homens, mas como a de Deus. A dos homens pode não tratar de imediato, mas a de Deus jamais deixa impune, né, o infrator. Então nós que somos espíritas, que já conhecemos a vida espiritual, né, as suas consequências todas, e como ela se processa e a finalidade que é o nosso desenvolvimento, nós jamais podemos ser pessimistas, nós temos que sempre estar otimistas, porque tudo vem à tona. Não se coloca realmente a luz a luz debaixo da cama, ou o candeeiro embaixo da cama, mas sempre no lugar onde a luz possa, né, iluminar a todos. E aqueles que estão aí num trabalho de trazer à tona todas essas peripécias, né, são homens corajosos, porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A verdadeira fé é aquela fé que afronta o ridículo dos homens. Então o homem que tem fé, de alguma forma, ele é corajoso, ele aponta, né, quando prejudica muitas pessoas, os erros dessas pessoas. Né? Então, não tenhamos dúvida, Deus atua constantemente. A sua justiça não deixa ninguém realmente impune. É preciso entender, né? Tudo tem o seu tempo.
Obrigado, Rodai. Obrigado a todos que participaram. Na internet não tem nenhuma pergunta, né? Então, acho que o tema foi bem colocado. A nossa conversa, que nosso bate-papo também foi bem esclarecedor. É que às vezes as notícias não chegam, né, a quem interessa. Então demora para chegar ou acaba não prestando atenção. Então tudo que acontece é para nos chamar a atenção para algum fato, alguma coisa. Tudo acontece. Então as nossas posturas, nosso jeito de ver a vida, o relacionamento com os nossos pares, com aqueles que estão conosco no caminho, tudo. E a gente aprende. Falhamos, corrigimos, falhamos novamente, corrigimos novamente, né? É até o momento que a gente não falha mais, nunca mais em falha. Então cada um tem o seu momento de despertar, um momento de, como diz o tema, né, de agir com justiça e amor para que seja justo, para que sejam justos com ele e o amem também. Então é uma questão de aprendizado, trabalho todo dia de cada um, né? E assim, agradecidos a participação de todos, vamos partir para o nosso segunda parte do nosso trabalho, né? Então, convidando mais uma vez a todos aí, os presentes, para nos acompanhar. Então, vamos unir os nossos pensamentos, abrindo os nossos corações e vamos doar os nossos melhores pensamentos, nossas melhores energias, nossos melhores sentimentos, para que possam ser todas essas energias serem direcionadas aos companheiros de espiritualidade, que as distribuirão a todos que estão necessitados, aqueles que se encontram nos hospitais, no leito de dor, por aqueles que estão clamando por justiça, que a recebam conforme merecimento e a necessidade. Vamos vibrar, Senhor, por todos aqueles que estão nos embates da vida, ou nos embates exigindo seus direitos, para que procurem o diálogo em vez da violência, Pai. Sabemos que é necessário, Pai, para nos alertar para um problema. O escândalo acontece, mas que ele seja amenizado, Senhor. E que essas energias também levem paz, levem esperança, levem alento àqueles que se encontram perdidos pelo caminho, pelos deserdados da terra, abandonados, esquecidos. Pelas famílias, núcleos familiares, para que sejam fortalecidos e esse fortalecimento formando uma grande corrente de amor e de amizade, de respeito, essa corrente se espalhe, iluminando o coração de mais pessoas. Que possamos ser justos, Senhor, com todos aqueles que desconhecem a sua justiça, mas que em algum momento, Senhor, envolvidos por esse abraço fraterno, eles acordarão e verão que é possível fazer. Por todas as casas espíritas, todas as igrejas, todos os templos, enfim, onde se reunirem pessoas em vosso nome, Senhor, para a prática dos seus ensinamentos, que elas sejam faroleiros iluminando o caminho daqueles que estão perdidos na noite escura do desconhecimento, da ignorância, Pai. Pelos nossos lares, pelos nossos trabalhos e por todos nós, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. E agradecidos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, os companheiros da espiritualidade, por essa oportunidade bendita que nos foi apresentada nesta tarde, Senhor. Humildemente agradecidos, pedimos permissão para encerrar esta primeira parte dos nossos trabalhos e que aqui possamos retornar na próxima semana para a continuação do mesmo. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Vamos passar agora a segunda parte dos nossos trabalhos, né? Nós estamos preparados para o passe. Então, se tiver primeiro entre os passes magnéticos e depois os passes espirituais, tá ok? Só aguardar a orientação. Um beijo fraterno no coração. Todos aqueles companheiros que seguiram conosco nesse trabalho de sábado, os companheiros da internet, os nossos amigos. Um beijo, um abraço e até a semana, se Deus quiser.